Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, vamos continuar nas parábolas. E hoje veremos uma parábola muito conhecida. Eu creio que seja uma das duas parábolas mais conhecidas. As duas parábolas mais conhecidas são a parábola do filho pródigo e do bom samaritano. E essa parábola de hoje, que está em Lucas 15, de 11 a 32, é a parábola do filho pródigo. O texto diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam-no. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É interessante que essa parábola do filho pródigo, algumas traduções já trazem o título, a parábola do filho perdido, mas na verdade é a parábola dos filhos perdidos, porque os dois estão perdidos. O filho mais moço, ele se perde e sai de casa. Ele desrespeita o pai, ele pede a herança você só recebe depois que o pai morreu. O pai, com um coração generoso, dá a ele a parte dele em dinheiro, ele vai e ele quer sair de casa, ele desrespeita o pai, porque ele está dizendo: pai, o senhor vai demorar muito a morrer, me dá logo a minha parte, eu quero viver. E ele sai de casa no intuito de ser feliz. Mas ele sai e ele perde tudo que tem. Começa a passar fome e aí ninguém dá nada para ele. Para um judeu, a maior das humilhações, ele vai cuidar de porcos. E aí então, ali o texto diz no verso 17, caindo em si, ele pensa: gente, eu saí de casa para ser feliz e estou aqui passando fome, vou voltar para casa. Vou dizer: pai, perdoa, não sou digno de ser chamado seu filho, eu quero ser seu servo. E aí ele volta para casa. O filho mais velho sempre esteve em casa, mas nunca se sentiu em casa. Ele diz ao pai: pai, este teu filho, note, ele não diz meu irmão. Para ele não é irmão dele, ele não é parte daquela casa, é filho do pai. E assim ele reclama que sempre trabalhou e nada ganhou. Ele estava perdido dentro de casa.
ele não tinha comunhão com o pai, ele não tinha amor pelo pai. O filho mais novo pediu os bens, saiu e esbanjou. O filho mais velho estava em casa esperando para receber os seus bens. Era assim que eles estavam. E quando nós olhamos o irmão mais velho, ele está emburrado e o pai vai até ele. O pai conversa com ele e também o restaura, assim como fez com o filho mais novo. Ao ver o filho, ele sai correndo, abraça, beija, e o filho começa: pai, pequei contra os céus, contra ti, não sou de... Para. Traz uma sandália, põe no pé dele, veste uma roupa nova, põe um anel. Ou seja, ele restaura os dois filhos. O pai ama os dois filhos com o mesmo amor. Ele ama ao que foi e voltou e ao que nunca foi e que precisa voltar. Ele abraça ambos e restaura aos dois. É assim que Deus nos ama. É assim que Deus me trata e é assim que Deus nos trata. Amanhã Renata estará com vocês e eu volto na sexta-feira. E nós vamos voltar nessa mesma parábola. Então até na sexta-feira comigo e amanhã com a Renata, se Deus quiser. Fique em paz.